Boa tarde a todos. Sou acadêmico igumense do curso de Direito da Faculdade Anhanguera. Cumprimento a banca avaliativa e vou dar início ao meu trabalho de conclusão do curso. Meu tema é o crime contra a dignidade sexual e a importunação sexual vezes assédio sexual. Roteiro de apresentação, minha introdução com objetivo de pesquisa, delimitação de estudo, os problemas e os objetivos, metodologia de proposta, desenho de estudo, local e período de onde foi realizada a pesquisa, população e amostra, procedimentos e coletas de dados escolhidos, processamento e análise de apresentação e divulgação dos resultados, e a suplementação teórica, considerações finais e referência. Introdução. Bem, já lá na Lei 13.104, nos seus preâmbulos, supremacia do exercício do direito social e dos indivíduos, tais como liberdade, igualdade, segurança, bem-estar das mulheres no Brasil. Com isso, observamos que as mulheres, a cada dia que passa, elas vêm adquirindo as suas independências financeiras, intelectuais e morais. E ainda podemos observar que existe ainda várias falhas nesse sistema. E assim, lá no artigo 5º, com a Carta Magna, ela trata dos direitos e garantias fundamentais dos homens e das mulheres, que essa lei será igual para todos e sem nenhuma distinção. Esse Código Civil lá de 2002, com o seu artigo 233, tende a tratar que o homem, né, como chefe de família responsável pelos custeios e sustento da família, ele segue certo que meio que padrões sociais, que podemos dizer que a mulher, né, ela já era criada com o intuito de se casar, ser mãe, cuidar do marido, dos filhos, e em outra situação transmitir por gerações, sendo assim subordinação de uma característica comum do comportamento feminino. O meu objeto de pesquisa, o objeto da presente produção, que são os crimes contra a dignidade sexual, a minha delimitação de estudo, que tem a produção e tem um foco em um público amostral feminino ou qualquer outro gênero que tenha sofrido esses crimes contra a dignidade sexual ou homofóbica. Problema, quais os aspectos legais e éticos diante de uma importunação sexual ou assédio sexual. Com objetivos gerais, analisar os crimes contra a dignidade sexual, os objetivos específicos, diferenciar de uma importunação sexual para um assédio sexual e compreender o porquê das vítimas, elas não denunciam os seus agressores e analisar a legislação vigente. Metodologia, o desenho de estudo, de natureza de pesquisa escolhida básica. Ela se classifica pela pesquisa quanto aos fins explicativa e quanto a uma forma de abordagem qualitativa e descritiva. E local e período onde realizada a pesquisa, a célula biográfica no período de 2000 a 2024. E também a metodologia tem a população e a amostra, que tiveram os critérios de inclusão, onde foram utilizadas as publicações desses últimos 10 anos de campos jurídicos e doutrinários com o Código da Lei. Critério de exclusão e não será utilizada publicação de monografia que já é publicada sobre o tema. Procedimento de coleta de dados escolhido. Nota que é uma pesquisa bibliográfica que, no entanto, se fez, né, de matéria de elaborados, que junto com livros, artigos
artigos científicos e revistas, documentos eletrônicos e enciclopedias de busca de abstração de um conhecimento sobre o ensino de distância e presencial. Nesse procedimento de analisar as apresentações e as divulgações dos atos. Referência teórica. Quando se fala, né, desses crimes contra a dignidade sexual, a gente está falando, né, automaticamente de um estupro ou qualquer violência aquele libidinoso, com a conjunção carnal, que é praticada mediante a violência grave ou ameaça. Ou então, assim, tem um crime de estupro. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de assédio no Brasil. Os dados são de um relógio de violência, que é uma ferramenta online que serve para marcar os números das denúncias de violência contra a mulher. E essa lei de impugnação sexual, a Lei 13.718 de 2018, ela foi criada para separar ou criada para separar o crime de estupro da insistência dos homens. E por suas abordagens, antes dessa lei ser criada, e antes dessa criação de lei, era muito difícil deles fazer uma diferença de qual era ou não o crime quando era cometido. Na importunação sexual, antes do ano de 2018, dessa lei de 13.718, de 24 de setembro de 2018, que introduz que os crimes de importunação sexual com contravenção penal ou impugnação vista na legislação penal era apenas somente uma multa. E já hoje não, quando houver esses crimes contra as mulheres, por exemplo, em transporte público, que era difícil de tipificar se havia uma responsabilidade ou tipificada como um estupro na hora, tipificado como contravenção penal. E já com a lei, né, ela veio com o crime de importunação sexual, que é um crime apenado, que hoje é de 1 a 5 anos, e são atos libidinosos praticados contra a vítima, sem as suas anuências, e tem um detalhe que esses crimes é de ação penal pública incondicionada. Ou seja, a partir desse momento que não há uma anuência ou uma contradição com com aqueles ou aquelas dos seios ou nadegas que não se esfregam as genitais das mulheres ou do homem, também é vítima. Pode ser um homem ou uma mulher que é praticado do crime. Essa importunação sexual está consumada. E o que a legislação trouxe de novo foi a lei de importunação sexual, que foi uma importunação divulgada de cenas de estupro que se tornaram crime de acordo com a lei de importunação sexual, e ele se caracterizava pela realização de um ato libidinoso ou na presença das mulheres diariamente nos transportes coletivos, sendo eles ou metrô, ou por exemplo, qualquer outro, o que antes desses crimes ser punido apenas era com multa. E hoje os crimes de 1 a 5 anos com prisão. 1.2 assédio. Quando falamos de assédio sexual, que está tipificado no Código Penal brasileiro, é um crime que obteve muitas vantagens sexual, que prevalecendo das suas condições superior hereditárias. E no ambiente de trabalho, quando falamos de assédio sexual, automaticamente sabemos que é uma forma de obter vantagem sexual, e tendo especificamente em vítima e sua superioridade. E por ser de sua superior ou hierárquico, com ascendência profissional sobre aquelas vítimas. E também, se for o homem ou a mulher, uma punição mais severa ao crime de estupro, que é qualificado como um crime hediondo,
Essa lei, né, produz que o novo crime de importunação sexual de pena agora é de 1 a 5 anos e cabendo fiança, desde que quando a pessoa é apresentada ao delegado de polícia, em que no momento em que a pessoa é apresentada em flagrante, porém ainda feita de tipificada de forma taxativa, e deparamos com algumas personalidades, como por exemplo, um beijo roubado ou uma, uma palpada nas adegas ou uma ejaculação na vítima. E quanto ao crime de ejaculação na vítima, um beijo roubado, ou pescoço, todos esses crimes têm uma graduação e eles podem ser tipificados por importunação sexual. Nas inovações previstas na lei, a Lei 13.708 ela foi publicada recentemente e ela trouxe inúmeras mudanças no Código Penal, e essa lei ela introduz no artigo lá 215 ao 208 do Código Penal. E esse artigo 215 ele vem tratar dessa importunação sexual, que é esse tipo de pena que muito se parece com gravação penal de importunação ofensiva ou pudor, que era no artigo 61, que de contravenções penais, que falava que, porque a mesma lei de 13.702, ela foi revogada, o artigo 61, que a lei de contravenções penais. E esse artigo 215 foi motivado pelas situações que aparecem na televisão de homens em vagões ou trens ou ônibus, que em bancos ou locais públicos, aqueles que se encostavam e passavam a mão sem o consentimento da mulher. E a partir dessa lei, não depende mais da vontade da vítima, ou mesmo da vítima ser maior de 18 anos. Isso é uma ação penal pública incondicionada. Considerações finais. Durante o decorrer desse trabalho, né, foram apontados dados que comprovam, né, que a mulher, de forma violidade, com uma diminuição ou subjulgamento, e tem trazido prejuízo à nossa minoria e o trabalho apontado que todas essas violências e preconceito e perto de notificar ao caso da violência. E foram discutidos, né, como de culpabilização da vítima, que contribui para as cifras ocultas presentes em nossa sociedade. É tão natural que em nossa sociedade acaba sendo recebido o seu potencial lesivo ou perante toda uma minoria, as mulheres. E aqui está as referências. Muito obrigado a todos.